Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. E aí galera, bem-vindos a mais um ThalerCast. E hoje a gente vai estar com um assunto muito especial, autogestão, que é, uma das nossas bases aí desde o começo, né? Meu nome é Rafael Cáceres, eu sou aqui o faz tudo da Thaler. Tô em todos os lados. Estou aqui com meus amigos, Sebastian. E aí, pessoal, beleza? Sou o Sebastian, CTO da Thaler. A gente vai conversar hoje sobre autogestão. Eu vou tentar trazer um pouco uma visão mais aí do pessoal mais da tecnologia, digamos assim, né, de como é que a gente se auto-organiza aí para resolver os problemas dos clientes. Aí, temos também a Evelyn. E aí, Evelyn? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Evelyn, sou desenvolvedora aqui na Thaler. Tô apaixonada por gatos e amo vinho e cerveja. Eu acho que é a melhor introdução que eu podia fazer. Boa. Tô seguindo na ordem aqui do Zoom, hein? E aí, a gente tem... Nas outras a gente tava falando sobre coisas mais técnicas, ela não participou tanto, né? Mas hoje a gente tem a Fer. E aí, Fer? Eu tô sempre aqui, mas agora eu vou participar ativamente, finalmente. Prazer, eu sou a Fer, sou da equipe de comunicação e marketing aqui da Thaler, também um pouco de faz tudo da área. E é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre autogestão e experiência que eu tenho aqui na Thaler. Nossa. E aí, participações novas aí, hoje a gente tem a Ana Carolina. Como estás, Ana? Muito bem. Oi, gente, prazer, eu sou a Ana, sou UX designer aqui na Thaler e estou aí me aventurando nos podcasts, falar um pouquinho da vida real da autogestão, que não é tudo as mil maravilhas sempre. Eu acho importante a gente trocar ideia sobre isso. Nossa. E aí temos também aqui o Luiz Guerra. Fala, Becker. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz. Galera me conhece aí por Becker, apelido de faculdade. Quem é Luiz, né? Exatamente, Não, faz sentido nenhum chamar ele de Luiz Guerra. Não vão achar ele na internet. Pois é. Não, na internet acha, aqui dentro é que é complicado. No Slack aí não acha. Então, eu trabalho na Thaler desde 2014, entrei como dev, front-end, fui indo aí pro full stack, e hoje eu tô na transição aí pra gestão de fluxo. Tá virando faz tudo. Tá virando, desverador de tartarugas, é meu cargo lá no Twitter. E por último, mas não menos importante, um novo talher aí, Lenk. E aí, Lenk? Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Lenk. Sou aí um desenvolvedor de software e bugs, também aqui na Thaler. Estamos aí chegando, faz 2 meses, quase 3 meses aí na Thaler. Vamos conversar um pouquinho sobre autogestão, né? Um assunto bastante interessante, ainda mais nessa época de pandemia, né? É um prazer estar aí com vocês. Aí, legal. E hoje tem bastante gente, porque todo mundo se interessa, né? É uma disputa grande para participar. Mas é um assunto que a gente gosta demais, cara. E a Thaler, a gente trabalha... tenta pelo menos trabalhar, né, num modelo mais autogerido desde o nosso começo. A gente já nasceu com isso na cabeça, né? Então lá em 2012, quando a gente criou a primeira ideia, a primeira fagulha, a ideia sempre foi que a gente não tenha um ambiente que fosse tão hierárquico, né? E um ambiente que a gente conseguisse desenvolver, né, as pessoas para desenvolver a empresa como um todo. Então sempre foi a nossa ideia inicial. Eu, particularmente, assim, eu conheci a autogestão um pouco antes disso, né? Meus tempos de faculdade também. Porque eu era meio anarquistinha, assim, né? Eu gostava dessas coisas. E a autogestão é muito a base, né? Desse tipo de organização, né? Onde as partes se auto-organizam, né? Para chegar num fim específico, né? Então, hoje a gente tem essa questão da auto-organização das coisas, né? Então, quando a gente tá falando de sistemas, até uma das alavancagens sistêmicas lá da Dona Ella Meadows, né? Que tem a ver com a auto-organização dos sistemas, né? Que é essa ideia... basicamente, da gente conseguir reorganizar, o sistema consegue se reorganizar, né, para se adaptar ao ambiente que ele tá, né? Esse que é a grande pegada, né? E ambientes vivos e ambientes sociais têm muito essa característica de conseguir se auto-organizar para emergir novos resultados, para emergir novas coisas. E quando a gente tá falando de autogestão, né, é usar essa ideia da auto-organização pra gente gerenciar, né, pra gente gerenciar todos os nossos processos, principalmente dentro de empresas ou dentro de organizações. Então, basicamente, assim, one-on-one, autogestão é isso, né? Como é que a gente deixa um ambiente livre o suficiente para que ele consiga se reconfigurar, né? E nessa reconfiguração ele conseguir ter essas vantagens, né? Então, nos ambientes vivos, isso aí chama evolução, né? Num ambiente de empresa, né? Um ambiente de uma organização, isso aí a gente chama isso de
auto-organização, né? Então essa emergência de novos paradigmas e novas configurações é o que a gente está tentando falar. Não, eu queria fazer uma gracinha, só que a ironia de estar participando dessa conversa hoje, né? Tava falando pra Fer que, tipo, bastou um feriado, né? O último feriado para desorganizar tudo. Então, assim, tudo que tá sempre tudo muito organizado, às vezes você tira um momento fora do planejado, assim, e quando você volta já em banana, tudo isso aconteceu semana passada, então, né? Enfim, hipocrisia. E também que, tipo, a gente marcou para falar hoje, né? Sobre autogestão, e eu marquei outra reunião também, depois de já ter marcado essa para o mesmo horário. Então, autogestão para quem, não é mesmo? Tem que escutar o podcast depois aí, pegar as ideias. Isso, pega as ideias. Olê, que eu tava marcando uma reunião contigo e com a Alice, né, também, pra Verdade. hoje. Eu não tinha visto, ele que me lembrou, ó, tem um negócio na sua agenda. Eu No falei, próximo a gente faz um de gestão de agenda. É isso. nossa senhora. Oh, mas daí eu quero ver a pergunta de $1 milhão, velho, porque como que a gente consegue organizar 100% nossa agenda? Não tem como, não tem. É muito bonito, sabe, falar, mas você conseguir gerir pra poder atender todo mundo e fazendo suas coisas pessoais, meu, isso é... Uma coisa que eu acho interessante, assim, que desde o primeiro momento que eu cheguei na Thaler, como eu sou novo ainda, é a preocupação com a autogestão não só técnica, vamos dizer, na sua agenda, mas emocional. Assim, eu vejo que a gente tem os nossos cafezões ali, tem várias programações que a gente tem durante a semana, mas desde o primeiro momento, assim, acho que esse controle emocional, a busca pelo controle emocional, com certeza vai ter reflexo direto na nossa agenda, na nossa gestão, nos nossos compromissos, enfim, né? Quer dizer que todo mundo que não tem uma boa agenda, tipo eu, não tem um bom psicológico? Nada a ver. Mas, assim, essa preocupação da Thaler é muito interessante, porque a autogestão ela não é simplesmente algo técnico. Faça isso, crie um Kanban para você, controle essas tarefas no board. Mas, cara, coloque sua cabeça no lugar, como a Ana falou, né? Basta um feriado para você parar um pouquinho, sentar, colocar as ideias em ordem, para tentar se organizar, né? Isso acho que é um papo interessante de a gente trazendo a experiência do que a gente vive hoje na Thaler, né? Uma preocupação com essa autogestão também psicológica, não sei se é assim que a gente pode chamar. Eu não sei bem, assim, porque eu vejo que acaba que as coisas que são feitas pensando mais no emocional das pessoas, tipo, meditações, a gente tem também os psicólogos e tal, que, nossa, eu uso pra caralho, amo a mim, inclusive. Mas essas coisas, tipo, elas são mais pra, tipo, manter a gente são, porque, meu, trabalhar com software é só doido, né? Com todo respeito, mas a gente, todo mundo que bota a mão em código é tudo doido. E esse povo aí que fica por trás das câmeras dos códigos aí, vendendo também, tudo doido. Todo mundo é. Eu ia complementar ali o Lenk sobre o que ele falou dessa questão emocional também. Pelo menos quando eu entrei na Thaler, eu entrei ainda numa organização de autogestão e era uma área muito nova para mim. Então era muita coisa assim para gerir, digamos assim, toda essa questão emocional e aprender coisas novas e conciliar isso com o trabalho. Então é muito importante. E ainda quando tu fica observando como as outras pessoas reagem também em relação a isso, o fluxo meio que anda, sabe? Porque logo eu acho que tu entra, é um impacto muito grande. Mas depois as coisas vão fluindo de uma maneira tão leve, tu vai entendendo o teu papel dentro disso tudo, e que tu mesmo vai puxando essas questões da agenda, organização de tarefas. E a Evelyn falou de software aí, mas na área de comunicação as coisas acontecem também muito rápido. Então, tu pegar também esse fluxo e colocar ele na tua agenda, colocar nas tuas atividades diárias, semanais, enfim, é um processo muito louco, e tu não para de aprender em relação a isso também. Até porque, assim, é uma coisa que a gente já faz, autogestão. A gente já organiza sem que tenha que fazer isso dentro da empresa. A gente organiza nosso dia, a gente decide quando que a gente vai parar para fazer uma faxina, a gente tem que arrumar o carro, não sei. Então, querendo ou não, a gente está tomando um monte de decisões sobre o nosso tempo o tempo todo. E quando a gente quer trazer isso para dentro do trabalho, de uma organização, dar um pouco mais de liberdade para fazer isso com tarefas que são da organização, em vez do gerente dizer que hora você começa e termina o trabalho. A pandemia trouxe essa popularização, né, do trabalho remoto, que era uma coisa que já acontecia aqui na Thaler. Tipo, eu acho muito legal a gente falar sobre autogestão também, porque na maioria dos lugares onde as pessoas trabalham, não se tem muito essa... não que não tem noção, mas não se aceita que as pessoas
mesclem a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho e não se separam uma coisa da outra, né? E trabalhando em casa fica um pouco mais complexo ainda, né? Fazer, porque você está o tempo todo do lado das suas coisas pessoais, literalmente, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque tem desafios, né? Ninguém nasceu sabendo fazer, se autogerir, né? A gente vai vivendo os desafios e vai contornando as coisas e procurando um jeito melhor de fazer. E se a gente preza tanto pelo trabalho remoto, é importante que a empresa promova, né, essa iniciativa de buscar formas, né, para as pessoas, incentivar as pessoas a melhorarem nesses aspectos, assim. Eu queria falar um pouco sobre a necessidade da autogestão, né, que a gente tem na Thaler. Quando a gente começou, era uma necessidade, né, a gente ter autonomia entre todas as pessoas da Thaler para tomar decisão e não depender de decisões centralizadas, né, nas pessoas. Isso tornava as coisas muito burocráticas para o tamanho que a gente tinha, por exemplo, né, naquela época e tal. Então a gente foi meio que não perdendo essa necessidade, mesmo a gente crescendo. A gente continuou diluindo as tomadas de decisões entre as pessoas, né? E a gente viu que, na verdade, não era só uma questão de porque a gente tinha poucas pessoas, senão porque realmente é um modelo que permite coisas que não são limitadas a uma pessoa específica dentro da Thaler, né? Tipo, todas as pessoas conseguem colaborar com alguma perspectiva, alguma solução, alguma experiência que viveu, né? E acho que isso tá totalmente ligado com o pensamento sistêmico, né? Tipo, tentar trazer, tentar envolver as pessoas certas, né, no momento certo, independente de qualquer nível, né? Essa questão que o Sebas falou, ele acabou de me lembrar de uma situação, tipo, a questão da autogestão, a gente estava falando sobre a agenda antes, também seta expectativas, né? Tipo, o que dá pra gente esperar da outra pessoa? Por exemplo, eu toda segunda-feira, 5 horas, ninguém pode contar comigo porque eu tenho uma coisa pessoal pra resolver e tá lá na minha agenda. Eu tenho meu pilatezinho pra consertar a coluna, né? Então, assim, acaba que, tipo, as outras pessoas também sabem o que esperar de você também, né? Quando que você vai estar disponível, quando você não vai estar. Agora com o Rafa também, acho que se ele quiser falar um pouquinho da sua vida de pai, né? Agora a gente sabe, né, na agenda dele, quais são os horários que ele está disponível. Então, isso tem a ver com autogestão também. Você setar expectativas para os outros, né? O que os outros podem esperar de você, que hora que as pessoas podem contar contigo, né? E a gente precisa muito disso no remoto, pelo menos aqui dentro da Thaler, né? E, né, aparentemente, pelo menos o que eu vejo, assim, é que eu sei que cada um tem os seus desafios pessoais, mas a gente se esforça para fazer funcionar no conjunto, né, no coletivo, assim. Porque na base, assim, a gente tá falando de... A auto-organização, ela tem uma característica fractal, assim, ou seja, ela funciona em vários níveis, né? Então, desde que eu falei no começo do cérebro, né, no cérebro como sendo um sistema auto-organizado, né? A gente tem essa complexidade do nosso corpo e da nossa vida mesmo, né? Então, você ser auto-organizado, né, você se organizar, ou ser uma empresa que se autogere, ela tem muito a ver com a gente eliminar essa cadeia de comando, né? Em certas partes, né? Então, a horizontalidade, ela faz parte, né? Não é necessariamente a mesma coisa, mas a gente conseguir trazer as pessoas, né? E falar, pessoas, aqui a gente tem esse conjunto de políticas aqui pra gente trabalhar, como é que a gente vai fazer, né? Então, isso setar expectativa, definir políticas, né? Trabalhar... Tem vários modelos, né? Então, você pode ter um conjunto de regras, constituição, né? O que for pra fazer isso acontecer, né? Então, a gente tem vários modelos aí de autogestão que a gente pode se basear. Por exemplo... O mais comum, né, uma colônia de formigas, né, não tem um controle central, né. Toda essa ideia de não ter um controle central, apesar da rainha nas formigas, ela ser quem faz a reprodução, ela não tem um controle sobre o formigueiro, né. O formigueiro é quase um outro indivíduo, então você vai subindo níveis, né. E quando a gente tá falando de empresa, é muito isso também, né. A gente chega aqui, as pessoas entram na Thaler e eu já vi muito isso, né. Pessoas mais sêniores entram na Thaler e elas têm uma expectativa de que alguém vai falar para elas o que elas têm que fazer. E aí não tem ninguém falando pra elas o que tem que fazer. E aí elas se sentem muito perdidas. E aí a primeira reação que eu vejo é, nossa, como é desorganizado esse negócio. Não tem ninguém, tipo... Não tá claro o que eu tenho que fazer, não tá claro né, qual que é o meu próximo passo, né? Queria saber um pouco da experiência de vocês nisso, assim. De como é que foi entrar num ambiente onde não tem ninguém necessariamente mandando vocês fazerem as coisas.
Legal, Rafa. Era uma provocação que eu ia fazer depois, que é justamente isso, cara. É possível implantar autogestão numa empresa? Ou isso é algo que tem que estar na essência, né? Não sei, assim, trazendo um pouquinho para tentar explicar isso e respondendo a sua pergunta, acho que o fato da gente conseguir se adaptar a um modelo como esse demonstra que talvez seja possível sim implantar isso numa empresa que já está rodando, né? Porque, pelo menos eu vim numa essência um pouquinho diferente. A gente talvez tenha ali a necessidade de autogestão ou auto-organização, mas isso não está na essência da empresa, né? As decisões ainda não são tomadas pelo time, mas sim por uma pessoa. Tem ali um gargalo, né? Coisa que a autogestão vem justamente para resolver isso aí, né? A tomada de decisão ela é compartilhada e não feita só por uma pessoa só. Então, para mim, assim, como sendo aí o brinde aí, a pessoa mais nova que chegou, eu acho que a necessidade de você se autogerir numa empresa que já nasceu com isso na essência, prova que é possível sim você colocar e implantar autogestão numa empresa que talvez não esteja, ou num contexto, né, de algum lugar que não esteja com isso já rodando, sabe? Enfim. Eu comecei a lembrar de quando eu entrei na Thaler, porque antes, né, eu trabalhava em lugares fechados, mas eu não trabalhava nem com software, né? Eu fiz uns freelas, trabalhei 2 meses numa startup, mas assim, eu considero que seja minha maior experiência, minha experiência mesmo com o software aqui na Thaler, né? E aí eu lembro que, tipo assim, no primeiro momento nossa, eu tô no céu, tá perfeito, eu sou um pássaro, sabe? Colocar aquela música da Nelly Furtado lá, I'm like a bird, now I fly. Enfim, zoeira à parte, depois disso bateu, sabe? Aí eu comecei a ver que, assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, que, tipo, é muito lindo e tudo, mas se autogerir, você precisa ter certa responsabilidade, né? Aí eu fiquei um tempo, assim, meio que num limbo emocional em relação a isso. E aí agora é um misto, sabe? Às vezes eu sou um pássaro, eu estou livre, eu decido tudo o que eu quero, mas aí você puxa um pouquinho mais de responsabilidade. E às vezes a gente é irresponsável também, porque, né, ninguém é perfeito, somos os seres humanos e ninguém sabe controlar a agenda assim perfeitamente, eu não consigo. Às vezes eu vivo aí, pedindo ajuda pro povo, porque muitas vezes eu participo de muita reunião e aí eu falo, mas eu tava em muita reunião, mas foi eu que escolhi estar lá nas reuniões, então por que eu tô reclamando, entendeu? Que tô em muita reunião. Por que eu tava em todas, para começo de conversa? Foi falta de gestão minha, né, do meu tempo. E aí, tipo, entra tudo isso, sabe? Aí a gente fica, ao mesmo tempo que você pode fazer o que você quer, você também tem que ter responsabilidade sobre tudo que você quer estar, né? Então, e aí, esses momentos aí o passarinho fica puto, porque daí ele é livre, mas ele não pode fazer tudo que ele quer. Mas assim, não é porque ele não pode, é porque ele tem que saber gerir o seu tempo. E aí não adianta ficar trabalhando de noite, porque eu não faço isso não, porque a cabeça não aguenta, né? Eu já sou velha, gente, aí não aguenta trabalhar de noite. E ninguém trabalha de noite aqui, né? Esse trabalho tá errado. Comentando também um pouquinho, respondendo, trazendo o que eu falei antes, quando eu entrei na Thaler, além de estar nesse novo modelo, eu também era muito nova na área. Então a sensação foi de desespero, dor e não sei o que eu faço, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. De não ter esse centro, assim, pra levar as coisas, pra entender, putz, o que eu faço agora, pra que caminho eu vou. E, por outro lado, também eu acho que eu tive a mesma sensação que a Evelyn, de, meu Deus, eu sou um ser livre, eu posso fazer o que eu quiser, nada vai me abalar. E é tudo uma questão de gestão mesmo, porque tu tem responsabilidades quando tu faz isso, e tu precisa entender os teus limites. E a autogestão, ela é muito, pelo menos aconteceu muitas vezes comigo, que tu quer fazer muitas coisas, porque tu acha legal fazer muitas coisas, então tu puxa demanda, tu puxa projeto, tu puxa não sei o que, participa de um monte de reunião e daqui a pouco tu tá num limbo, não sabe o que tu vai fazer primeiro, o que tu vai puxar primeiro, com quem você fala, e às vezes não ter esse centro, assim, de meu Deus, o que eu faço, é muito louco, mas também tem muito a ver com a gestão horizontal que o Rafa falou, da gente também entender como um time o que a gente faz. Eu aqui da área de marketing, por muito tempo fui só eu, também a Pri entrou agora, também faz pouquinho, mas a gente tem os holandeses, que é o nosso time, que é um pouquinho de gestão de pessoas, de marketing, de gestão comercial. Então a gente tem esse time para levar as questões também, para a gente discutir sobre o assunto, e daí a gente volta na nossa autogestão, refaz as nossas prioridades, mas assim, cair nesse limbo do que eu faço, para onde que eu vou, às vezes acontece mesmo, mas também é uma prática de autogestão, saber como reorganizar isso.
Assim, uma coisa que eu acho curiosa é que eu sempre fui bastante organizada com as coisas de trabalho, em todos os trabalhos que eu tive, assim, e via de regra as pessoas acham isso muito bonito, né? Nossa, olha só como a Ana é organizada, mas uma coisa que você não tem muita possibilidade na maioria dos lugares é poder de decisão sobre como se autogerir, né? Porque normalmente eu era organizada por uma pauta pré-decidida, né? E aí, aqui na Thaler, uma coisa que eu acho legal, assim, é óbvio que a gente nem sempre sabe o que fazer quando a gente tem o poder de escolha, né? E poder escolher é um privilégio, assim. Mas o legal é que o onboarding, do jeito que vem sendo feito, ele possibilita que você tenha um mês de adaptação, de acesso aos conteúdos, às pessoas, às coisas todas, né? Ao mindset da Thaler. E aí você vai tomando o conhecimento daquelas coisas, né? Vai se assegurando de como funciona, né? No modus operandi daqui, e aí vai caminhando muito naturalmente, assim. Então, mais do que isso, quando... Assim como a Evelyn falou, né, eu também me senti um pássaro livre, assim, e nem sempre se sabe o que fazer, mas eu sei que eu tenho liberdade para poder pensar e observar qual é o melhor caminho a seguir e ter a minha decisão respeitada, que, tipo, eu acho muito interessante como a gente respeita como o outro resolveu desenvolver uma determinada tarefa, acredita-se na capacidade de escolha do outro e na autoridade, digamos assim, que o outro tem sobre determinado assunto ou tarefa, e dar esse apoio, né, individual, né, ter essa liberdade, é um grande fator que fomenta a autogestão, porque a autogestão também não é só minha, ela é a autogestão de todas as pessoas aqui, né, e demonstrar confiança no trabalho do outro é um jeito de manter a autogestão do time todo, né. Um assunto ali que me fez pensar bastante, que autogestão pode ser uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito individual, assim. Mas eu acho que existe um grande desafio de quando você está aplicando autogestão, mas num contexto comunitário, né? Colaborativo, onde você precisa ter autogestão, mas ao mesmo tempo você precisa comunicar às outras pessoas, né? Acho que a Evelyn tinha falado um pouco sobre isso também, né? De você avisar as pessoas das coisas que você está tomando decisão, a maneira como você está repriorizando suas coisas, né? Que é um outro assunto, acho que a gente poderia conversar mais. Que eu acho que um dos desafios grandes aí da autogestão é justamente você priorizar as suas coisas, né? Que você vai tomar ação, né? Mas que ao mesmo tempo faça sentido essa priorização com o resto das pessoas que estão em volta, né? Que estão trabalhando junto contigo. E eu acho que nesses desafios ali, né, como diz o tio Ben aí do Spider-Man, é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, uma das responsabilidades, acho que é da gente justamente manter as pessoas informadas, né, de que, a gente eu tomei uma decisão aqui de fazer tal coisa, mas não como uma prática de permissão, né, de alguém precisa me liberar para eu fazer aquilo, né, ou vou esperar alguém, né, e tal, ou vou fazer uma votação aqui para esperar toda a votação, passar por todo o processo democrático ali, todo mundo tem que votar, né, para eu tomar a decisão, mas sim, na verdade, de fazer isso como uma forma de comunicar, né, de irradiar essa informação que você, né, essa decisão que você tomou, de uma maneira que não fica oculta, né? E que você consiga receber feedbacks de outras pessoas para que essa decisão tenha o feedback de pessoas que estão à tua em volta, né? Então, e a gente consiga andar de uma maneira mais junto, né? Porque se cada um sai de maneira autônoma, sem se coordenar, né? Sem a gente comunicar ao outro, eu tô indo para a direita, eu tô indo para a esquerda, né? E tal. A gente pode ter às vezes muito desperdício, né? Porque pessoas podem até estar fazendo coisas que outras pessoas podem estar fazendo também, ou a gente pode estar passando pelo mesmo desafio, né? Pelo mesmo problema, só que em áreas diferentes da empresa, né? E a gente tem uma perda, né? Uma perda desse conhecimento, dessa experiência, né? Então, acho que uma das coisas que a gente tem usado bastante para justamente diminuir esse tipo de situação, de justamente comunicar, assim, as nossas decisões, assim, ou o que a gente vai fazer, mas só com uma maneira de irradiar a informação e não com uma permissão,
que às vezes se confunde isso. Gancho para mais um, hein, sobre comunicação, principalmente no meio remoto. Perdão. Pois é, eu acho que a galera tá levantando alguns mitos, né, sobre autogestão, que é bem interessante, e às vezes causa confusão, assim, porque é a liberdade de eu tomar decisões sobre o meu tempo, mas ao mesmo tempo eu tô num time, né, então assim, a gente não precisaria nem estar discutindo isso se não fosse essa relação de time, de organização, porque eu tomo as decisões baseadas primeiro nas políticas do time, né, nos acordos de trabalho que a gente tem. Então, quando eu falo em mitos, eu digo, não é exatamente eu faço tudo o que eu quero, ou não tem ordem, não tem nenhum tipo de hierarquia, nem nada. Na verdade, é uma liberdade dentro do onde eu não afeto a liberdade dos próximos também. Uma coisa, assim, até pensando no estímulo, né, para autogestão, como começar a fazer, é difícil, mas a questão do onboarding, que eu acho que foi a Ana que falou, eu participei recentemente do onboarding, então posso falar sobre isso. É 1 mês de adaptação que foi feito, e se eu precisasse de mais tempo, poderia ser mais tempo. Então isso já mostra assim, cada um tem o seu tempo de adaptação, cada um tem o seu jeito de se autogerir. Então isso está na cultura dentro da Thaler. Nesse período eu pude ter um feedback semanal com a galera do time, principalmente ali com o pessoal de RH, no caso a Thay. Então eu estava sempre acompanhando semanalmente, né? Vendo como que eu estava fazendo o meu trabalho, assim. Como eu vim de um contexto um pouco diferente, é importante esse acompanhamento nessa virada de chave, né? A autogestão se instala, não é um pacote, um NPM ali que a gente dá e beleza, tá funcionando sem qualquer problema. Então, precisa de uma certa adaptação, né? Então, esse feedback semanal e acompanhamento diário ali do padrinho, né? Foi muito interessante, muito importante, porque a gente vem num contexto onde tem alguém que tá falando o que você tem que fazer e agora você tem o céu como limite. Então, se você não melhora, a culpa não é do teu gerente que não falou uma tarefa para você melhorar. Mas é você que não quer melhorar, talvez você não quis ir atrás dessa questão por um motivo simplesmente teu, né? Isso é um estímulo no ambiente da Thaler ao poder de escolha, né, como a gente estava falando, e principalmente a transparência, né? Então ainda no onboarding tudo isso fica muito claro, até porque toda semana ali tem a mudança do padrinho, então eu vejo, isso é perceptível, né? Eu não vou ter alguém para mim sempre tirar as dúvidas, eu não vou ter o herói, né? Aquela velha cultura do herói e vilão que a gente tenta combater. Isso é um grande anti-pattern, vamos dizer assim, para uma cultura de autogestão, porque se eu tiver um problema eu sei para quem eu vou correr, eu sei que eu vou ter quem vai resolver, eu sei quem vai ter a pessoa que causou o problema. E na verdade não, como a gente pensa em time, são várias pessoas com a sua própria decisão, com o seu próprio poder de escolha e liberdade de expor essas soluções e principalmente contar com o time para resolver, né? Perfeito, cara, perfeito. Isso entra num papo que acho que dá o gancho aqui. É que a autogestão, assim, ela não significa que não existe liderança, né? Muito pelo contrário. A diferença é que essa liderança, ela é descentralizada, ela tá distribuída entre as pessoas que participam daquela organização como um todo, né? Então, quando a gente fala hoje de um time, né? De uma organização que se autogere, né? Que é autogerida, significa que a gente está dando poder para as pessoas tomarem decisões, porque a gente acredita que as pessoas que estão lá fazendo o trabalho são as pessoas que têm maior conhecimento e maior visão de oportunidades para estar tomando essa decisão a cada momento. Então, aquela ideia que eu comentei no começo de o sistema se auto-reconfigurar é muito por isso. Assim, quando você tem uma gestão mais centralizada, por exemplo, eu tenho lá um CEO ou alguma coisa assim, alguém falando qual que é o caminho que tem que seguir e as pessoas seguem aquele caminho, né? Quando a gente está falando de autogestão, né, dessa pegada diferente de auto-organização da organização como um todo, né, a gente está falando que a organização está indo por um caminho, então a gente tem uma visão, a gente tem um objetivo que a gente quer chegar em conjunto, né, então para onde que a gente está indo e como é que a gente vai dar o nosso melhor, né, dentro do nosso time para que a gente consiga estar atingindo esse objetivo. E isso envolve o quê? Envolve o que o pessoal falou, né, colaboração, né, e para colaboração a gente precisa de políticas, né? A gente precisa saber quais são as regras do jogo que a gente está jogando. A gente precisa deixar claro, né, qual que é o papel de cada um dentro dessa organização e sempre deixar abertura para mudança, né? Então, cara, vamos testar essa outra coisa aqui. Eu acho que esse caminho aqui não tá legal, né?
Ou vamos para esse, vamos para aquele, ó, eu vi uma coisa nova. Então, quem tá trabalhando consegue ver isso mais do que quem tá numa direção ou quem tá num C-level, por exemplo. E isso é muito importante para a adaptabilidade dessa organização como um todo. Então, a gente vê empresas, assim, como que acho que a mais famosa é a Butts Horgs, né? O pessoal que leu aí o Reinventando as Organizações, o pessoal hoje tá com, se não me engano, 12 mil pessoas e eles têm, sei lá, 30 gerentes, né? Que, na verdade, não são gerentes, são pessoas que têm mais um papel de facilitação, né? De ajudar esses times, né? Então, de ser esse lubrificante de comunicação ali, onde faz a comunicação fluir mais, né? Então, essa necessidade de a gente colocar mais gerentes, ela é uma necessidade que ela tem... nasceu lá atrás, né? Sempre foi assim, né? Sempre as organizações foram mais hierárquicas, né? Mas quanto mais a gente foi criando camadas, né? Então você tinha lá 10 tipos de camada, coordenador, gerente, supervisor, tudo para que, no fim, as pessoas que estavam trabalhando mesmo, elas tinham uma distância tão grande de quem estava tomando a decisão, que o feedback loop era tão diferente que a organização estava fazendo uma coisa e as pessoas estavam vendo que aquilo não ia funcionar. As pessoas veem que aquilo não vai dar certo, mas continuam fazendo porque foi o que foi mandado, né? Então, essa capacidade de a gente encurtar essa relação entre o feedback, né? Ou seja, a interação que a gente está fazendo e o retorno que o mercado ou o que o mundo está dando, é isso que é uma das grandes vantagens de a gente ter uma equipe mais autogerida, né? Então, para a gente querer prosperar, né? Para a gente querer prosperar como uma equipe, essa capacidade de todo mundo de estar tomando suas próprias decisões e em conjunto com todo mundo é o que vai fazer a gente ir para frente, né? Interessante essa questão, né, de que a autogestão ela tem muito mais a ver com liberdade, autonomia, do que poder em si, né, de tu fazer as coisas ou tomar decisões pelo time, enfim. Isso como eu falar ali, tem diversos acordos, né, depende da pessoa, depende da área, depende do pair que você está trabalhando, da empresa, enfim. E a comunicação, pelo menos na Thaler, é um dos principais, assim, de você realmente ir trazer isso para o time. Daí a gente tem, né, os nossos sistemas para isso, a gente tem as weeklies, a gente tem os cafezões, a gente também está tentando fazer uma melhoria de comunicar mais a galera sobre as estratégias, sobre como as coisas estão rolando. E tudo isso para capacitar as pessoas de tomarem as melhores decisões, como o Rafa colocou, e enfim, isso gera uma série de benefícios, assim, pelo menos que eu venho percebido da minha parte, ou desde que eu comecei a entender, de realmente querer trazer o melhor, sabe? E essa questão da autogestão, ela é boa também para si, para o time, e você querer trazer o melhor para a organização e buscar o melhor para si mesmo também. Então, tem muito a ver com crescimento pessoal, de você trazer as coisas que você quer trabalhar, trazer para o time. Gente, isso daqui é muito massa, tá rolando, vamos experimentar, vamos trazer, o que vocês acham disso? Então, é muito mais a ver com liberdade e autonomia do que realmente decisão de poder, assim. Fer, você trouxe uma palavra que é autonomia, que eu até esqueci de falar, assim, que acho que é chave aí, né, nisso tudo. Eu acho que foi o Sebas ali e o Becker falaram, né, sobre responsabilidade, uma coisa que eu vejo muito, ouvia muito, né, nos formatos tradicionais de organização, assim, que quando tem muitas camadas de gerenciamento, é uma coisa muito de culpabilizar, procurar o culpado por algo que dê errado, e não sempre parabenizar quando algo deu certo, né, mas tipo, tem muito foco na culpa, quando, né, deu alguma coisa, deu alguma bucha, tipo, de quem é a culpa. E esse lance ali da responsabilidade, apesar de que a gente tem, você é o gestor do seu próprio tempo, das suas próprias tarefas, é meio que fomentar que você faça a tua parte para garantir que o todo funcione bem. Então, assim, você é responsável, a gente só pode fazer a nossa parte em qualquer coisa na vida, né? Você nunca pode fazer além disso, assim. Então, uma atitude responsável, né? Autorresponsabilidade e ter noção da tua responsabilidade, da fração da tua responsabilidade naquele time de, sei lá quantas pessoas, independente do tamanho do time, é o caminho, assim, tipo... Não é porque você só faz a tua parte que a tua parte não é importante para o desenvolvimento, pro bom desenvolvimento do todo, assim. E quando você não faz a tua parte legal, ou quando você não tá legal, e às vezes você não tem a autorresponsabilidade de comunicar ou de tentar contornar isso de uma maneira, às vezes até em conjunto com o time, né? Porque a gente tá aqui também muito para se ajudar. Isso prejudica o time todo, assim. Então não é uma questão de procurar o culpado, né? Não é que as coisas aqui às vezes não dão errado, não é que a gente não tem problemas ou coisas assim. Inclusive tem muito, assim, eu vejo muito que um dos mitos, assim, é que depois que você se organiza, nada mais dá errado. Cara, dá errado, as pessoas se embanando, a gente, tipo,
O ser humano é passível de erro o tempo todo, né? Mas quando você tem uma base organizada, ou quando o teu default é se organizar e, enfim, comunicar isso, você também está mais aberto a lidar com imprevistos de uma maneira um pouco... tem mais facilidade para contornar os imprevistos, né? Porque os imprevistos viram justamente algo eventual, não é o padrão, né? Não é... Então, isso eu acho legal também. Fazendo um gancho aí nessa parte da cobrança e dessa caixa às bruxas, né, que a gente vê em ambientes mais tradicionais, quando a gente tem esse modelo, né, com a ordem sendo uma coisa um pouco mais distribuída, né, a parte da gestão, enfim, das tarefas tá na mão de quem realmente está executando. Quando a gente tem problemas acontecendo, a gente olha para o processo, ao invés de olhar para as pessoas, ao invés de olhar, né, para quem tomou a decisão errada. Isso é fundamental na autogestão, né? Porque não adianta você dar o poder para uma pessoa que nem o Len, que tem 3 meses de time, né? Eu vou lá, dou o poder dele tomar a decisão, ele toma a decisão errada, eu vou lá e puno ele. Não, isso não pode acontecer, na verdade. Isso qual foi. Mas isso acontece, tá? Tô brincando. A questão é a gente seguindo as políticas do time, a gente olhando para o nosso processo. Quando acontece uma coisa errada, a gente vê o que a gente pode melhorar em termos de processo político, né? Ao invés de punir, ao invés de gerar um estresse porque uma decisão foi tomada errada numa task super micro, assim, né? Isso dificilmente vai fazer o sistema colapsar, né? Então, nesse caminho aí da autonomia, acho que existe um mito muito de que a autonomia é tipo libertinagem, assim, né? Vai lá, faz tudo que você quiser, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E aí, geralmente, as pessoas que estão numa hierarquia, né? Por exemplo, algumas empresas ainda tem muita hierarquia, né? Mesmo em empresas, assim, que se pregam flat, né? Sempre, às vezes, né, tem ainda as pessoas que eles querem ser as pessoas que mandam, né? Que tem a última palavra, né? Ou ainda tem toda essa dependência em cima dessa pessoa, né? Então, é meio que fictícia essa falta de hierarquia, né? Na verdade, existe. Só que essa questão aí de autonomia, o pessoal parece que tem... Eu sinto que às vezes conversando, né, falando, não, então, nossos desenvolvedores, eles têm autonomia de decidir ali como é que eles vão resolver os problemas e tal. E isso eu vejo que às vezes surge uma preocupação, assim, tipo assim, como assim? Eles estão aí soltos, assim, tipo assim, eles vão lá e fazem as coisas sozinhos e você não tá lá dizendo como é que eles têm que fazer, né, e tudo mais, né? E é muito, muito interessante, né, que, tipo, é contra-intuitivo, né, a gente dá autonomia. Porém, ao mesmo tempo, tem uma questão, acho que de entender o quanto de autonomia a gente está dando para as pessoas, né, e se aquela pessoa quer aquela autonomia, né, porque também não adianta a gente empurrar a autonomia para a pessoa, né, tá aqui, ó, a bola agora é contigo, né, então... só que muitas vezes a pessoa não quer aquilo, né? Não se sente confortável com esse tipo de autonomia para esse tipo de coisa, né? E tal. Então, acho que existe aí uma faca de 2 gumes ali, né? De, tipo, entender, assim, qual que é o tipo de autonomia que a pessoa quer, né? Ou qual o tipo de autonomia que a gente precisa dar, né? E entender junto isso com a pessoa, né? Mas não jogar a autonomia de, tipo, agora a bola é contigo, então se vira aí, né? Tanta coisa boa pra falar, né? Mas eu anotei aqui, eu queria muito fazer um gancho do negócio da Aninha, porque ela falou sobre imprevistos e às vezes tem, tipo assim, na nossa vida tá rolando umas treta bem fodidas e fica complicado. E, tipo, por exemplo, eu fico no Twitter, né? Quem sou eu pra falar sobre se expor, mas vamos expor um pouquinho. Minha mãe teve problemas de saúde 1 mês e meio atrás. Foram 2 semanas de treta, assim, mas ela tá bem agora. E assim, depois que acabou a merda toda ali, porque ela ficou 2 semanas internada no hospital, quando acabou, eu voltei a trabalhar achando que não, agora eu tô bem, tá tudo certo, mano. A minha agenda, tipo assim, principalmente minha agenda de estudos, porque durante o trabalho você ainda consegue se controlar ali, você tem, tipo, pessoas te impulsionando e etc, mas a sua agenda de estudos, assim, tinha dia que eu saía do trabalho, a única coisa que eu queria era deitar na minha caminha e ficar sentadinha ali, ou deitadinho no meu casulo, entendeu?
Eu tava tão cansada mentalmente que eu só queria ficar quieta, cara. E aí, tipo, começava, né? Pô, eu tenho que estudar tanta coisa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. E aí começa a sua autocobrança em cima, aí, tipo, aí que bagunça mesmo. Eu fiquei umas 2 semanas agora que, tipo, acho que eu tô recuperando. Tanto que eu vejo que essas má decisões que eu tive de, vou participar de muita reunião, vem disso também. Porque eu tava com tanta coisa na minha cabeça que era difícil você conseguir organizar tudo. E a gente é ser humano, né? Então eu acho que, tipo assim, é muito bonito esse negócio da autogestão, mas se você vai cobrar isso, e eu acho muito bacana porque aqui a gente tem isso liberado, né? Mas, tipo, se você vai cobrar isso das pessoas na sua empresa, entenda que eles são seres humanos e eles têm problemas particulares também. E que, às vezes, tipo, pau quebrando na vida deles, eles não vão conseguir tomar ótimas decisões dentro da sua empresa. E, tipo, eu acho legal que, por exemplo, as minhas 2 semanas fora, o time teve resiliência total. Tipo, eu não precisei me preocupar com nada do trabalho. Eu voltei, as pessoas entenderam que eu ainda não tava num processo 100%. Então, assim, toda vez que eu vejo você falado sobre autogestão lá fora, a gente tem que ter muito essa visão do ser humano também. Porque não dá pra você só cobrar por cobrar, entendeu? Tem que ver que tem um ser humano ali atrás que tem um monte de problema e às vezes ele não vai tomar as melhores decisões. Isso não quer dizer que a pessoa não consiga se organizar ou não autogere o seu tempo corretamente. É porque às vezes a gente tá com a pilha tão cheia que não consegue saber o que vai focar primeiro. E eu queria muito trazer isso porque pra mim foi tipo, esses 2 últimos meses foram muito quebra assim dos meus negocinhos organizados, eu gosto das coisas organizadinhas, e aí fudeu tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, Fazer o que? Até hora que não dá, né? A realidade, ela... Briga de rua, né? Ela sempre bate na nossa cara, né? Então, o problema é uma das questões que a gente fala de agilidade, né? É essa ideia da gente realmente se adaptar às mudanças, né? Seja do contexto da empresa, seja no contexto da vida das pessoas, né? Então, é muito importante a gente estar olhando isso, né? E quando você fala de cobrança também, assim, é uma das questões que é muito forte pelo menos deveria ser na autogestão, né? Que não existe uma cobrança de um chefe, né? Cobrança, ela é de peer pressures, né? Ela é uma cobrança feita pelos próprios pares. Então, quando a pessoa tem essa empatia, né? Obviamente, de olhar como é que tá o contexto daquela pessoa, se a pessoa é uma pessoa que vale, né? Uma pessoa que é valiosa pro grupo, né? E no momento ela tá com problemas e vamos entender isso, né? E ao mesmo tempo o time também saber olhar e falar, bom, essa pessoa tá tóxica, né? Essa pessoa não tá contribuindo. E, gente, essa pessoa, né, não tá indo pra frente, precisamos tirar essa pessoa daqui, né? Que sempre é uma decisão extrema, né? A gente sempre tenta aí, em vez de simplesmente tirar, tentar fazer mentoria, tentar fazer feedbacks, vários feedbacks constantes, para que a gente consiga desenvolver essas pessoas em si, né? Não sempre simplesmente, errou, tá fora, né? Acho que aí a gente cria um clima que não é legal. Então, ter essa ideia de a gente conseguir melhorar para as pessoas que estão em volta da gente, acho que tem muito a ver com isso também, né? Então, tenho falado bastante sobre isso e lido sobre isso, né? Que essa ideia da gente desenvolver todo mundo, né? Se todo mundo desenvolver, a gente, como uma organização inteira, a gente se desenvolve, né? E isso, numa organização como a Thaler, isso acaba sendo um pouco diferente, né? Porque tem outras organizações que têm objetivos mais práticos, né? Sei lá, o Google, organizar as informações do mundo, bababá, né? A gente tem um objetivo de desenvolver pessoas mesmo, né? De que a gente quer ser uma empresa que vai desenvolver as pessoas, porque a gente acredita que um ambiente de trabalho melhor vai fazer a gente conseguir ser muito mais criativo e aproveitar dessas mudanças do mundo que são cada vez mais rápidas, né? E a gente vai estar preparado para enfrentar isso no dia a dia como um grupo, né? E isso faz muito parte do nosso processo de contratação também, né? Galera, quem que acredita nessa visão também, vem com a gente, né? Então, como o Sebas falou, isso faz muito sentido, né? Que nem todo mundo quer, e tudo bem, beleza. Quem não quer ter autonomia para decidir as coisas da vida, tá tudo bem, né? Só que aí talvez não vai se encaixar tanto aqui, né? Mas tem outras empresas aí que a pessoa vai se encaixar muito bem. Agora, quando você quer autonomia para tomar decisões sobre a sua carreira e sobre para onde a gente está indo como um grupo, né? Porque não é decidir para onde o grupo vai, sim, é decidir em conjunto, né? Para onde a gente está indo. Pô, é legal aqui, mas outra pessoa falou, não, aqui é legal, mas talvez aqui seja melhor, vamos tentar achar um meio termo, né? Vamos tentar achar um caminho bacana. Então, quando todo mundo vai se desenvolvendo, né? Então, uma pessoa de desenvolvimento que acha uma nova linguagem lá que pode ser muito boa, uma pessoa de marketing achou um novo modelo de fazer marketing, e isso se juntam essas duas coisas e transformam isso numa nova coisa.
É isso que eu vejo a autogestão funcionando, esse negócio meio mágico, que você joga as pessoas ali, você dá a autonomia para elas trabalharem e, cara, elas vão criar algo incrível, assim. Acho que é isso que a gente vem apostando na Thaler desde o começo e vem funcionando. Fazendo ainda mais um gancho, né, sobre isso que o Sebas começou falando, de, tipo, autonomia não é libertinagem e autonomia tem gente que não quer, né, tem gente que não lida, porque realmente é mais fácil quando tem alguém te dizendo o que fazer, quer dizer, é mais fácil para algumas pessoas, né, tipo, é mais fácil porque você não tem que pensar. Para mim nunca foi muito mais fácil ficar recebendo orientação, assim, enfim, mas realmente, em tese, é mais fácil você não ter que pensar, né, pensar gera... É um gasto de energia ali, e você também tem que treinar o pensamento, né? Então, assim, eu acho que esse lance de autonomia não é para todo mundo, também não é para toda empresa, enfim. Acho que também não é algo que você ou nasce com isso ou não nasce, acho que se desenvolve, mas não é algo que, tipo, que brota do nada, né? Tem esforço, não é uma coisa simples, assim, realmente não é libertinagem, né? E esse lance de novo ali da escolha ser um privilégio e de responsabilidade... tem uma coisa também que fica muito clara para mim no pensamento autônomo, no que se trata, quando a gente está falando de trabalho, de projetos, é que não é o que é melhor para mim, Ana, né? Quando eu estou falando de trabalho, se eu tenho que tomar uma pequena decisão, eu tenho que considerar vários fatores. Os fatores são as outras pessoas, os outros fatores são os objetivos do projeto, as coisas que a gente está querendo com o projeto, as coisas que têm que ser feitas, né? Tipo, tem coisas que eu preciso fazer, eu posso optar pelo modo como, né, de execução dessas coisas. Então, assim, autonomia não é fazer o que é melhor para você, necessariamente, né? Porque quando a gente está falando de trabalho, não é só sobre você. E é importante a gente separar quando é sobre você e quando é sobre o trabalho. E ali, isso que a Evelyn falou, de que ela teve um problema de saúde da mãe dela, né, que precisava de resolver, isso tudo o modo como rolou aqui na Thaler só foi possível porque ela comunicou, né? E a gente, obviamente, está apto a receber isso, mas é preciso que ela comunique e deixe claro, eu não estou conseguindo colar agora. E aí, beleza, né? Então, porque esses imprevistos acontecem, não é bem um imprevisto, né? É uma questão de saúde, é uma problemática muito maior e que não se resolve com uma horinha, remarcar uma reunião, né? Ela precisou de vários dias, semanas para se ausentar e resolver isso da maneira melhor possível para que fosse melhor para ela, para que ela também pudesse ser melhor no trabalho e para o time e para os projetos. Então, é importante a gente saber separar as coisas e entender quando é sobre a gente, quando é sobre o trabalho e considerar todos os fatores saber enxergar o que tem além do sobre eu ou sobre o trabalho. Eu queria comentar exatamente isso também. A Evelyn levantou esses dois pontos, que a autogestão também não é só sobre si, é sobre o time todo. Então, se o time está bem evoluído e entende sobre a autogestão, todo mundo, ela se ausentar, óbvio que vai fazer muita falta, Evelyn, mas o time consegue, entendeu? Ele consegue aproveitar aquelas 2 semanas que ela está fora. E uma outra coisa interessante é a autogestão, ainda mais nesse modelo que a maioria das empresas ainda estão vivendo, de trabalhar em home office, a Thaler é remota há um tempo, mas também faz parte que a autogestão não é só sobre o trabalho, muitas vezes, porque não tem como a gente separar tudo. Assim, a autogestão, ela vem da nossa vida pessoal, a gente está em casa, eu estou com minha família em casa, com a minha filha em casa, então eu tenho que também me autogerir aqui dentro para conseguir também autogerir a Fê na Thaler. Então, acho que é muito importante também e a gente comunicar isso também. Galera, o Rafa, por exemplo, aí é o mais novo pai do pedaço, ele entendeu os horários dele e ele colocou lá para a galera, gente, esses tais horários aqui são os meus agora eu vou ter que participar. Ou, gente, aconteceu algum imprevisto, não vou poder, mas é o tipo de comunicação que permite o time continuar trabalhando, continuar andando, porque está tudo isso muito claro, os acordos da empresa e das pessoas que trabalham nela estão muito claros em relação a isso. Então é muito importante, assim, a gente ter essa visão de, tipo, não é só aqui dentro, a gente também tem outras coisas para gerenciar, outras coisas para se preocupar, e como é que a gente traz isso para o time sem prejudicar, né? E daí entra muita questão da responsabilidade também, como um time todo. Cara, até anotei umas coisas aqui, mas, tipo, eu acho que essa questão... Eu vou puxar nossa sardinha, não tem como, mas essa questão também
de ter ficado 2 semanas fora e o time ter segurado a onda, eu acho que entra muito também o porquê da gente ter o fluxo unificado, né? Tipo assim, todo o time estava preparado para segurar o rojão por eu estar fora, justamente por a gente trabalhar com fluxo unificado. Eu acho que essa questão da resiliência do time, sabe? E é muito foda, porque assim, todos os assuntos vão se convergindo, é difícil falar só de uma coisa, mesmo o foco sendo autogestão, então perdoa fugir um pouquinho. Mas lembrando, voltando um pouquinho lá do onboarding, das pessoas que às vezes elas que estão muito preparadas assim pra autogestão. Cara, tiveram experiências aqui de pessoas que entraram na Thaler, óbvio, não vou citar nomes, mas assim, de pessoas que entraram e elas vieram de ambientes super fechadões a vida inteira, e elas foram descobrir que elas gostavam de se autogerir foi aqui dentro, na hora que elas começaram a trabalhar com isso, porque eu até falei num outro podcast que eu participei, eu era mandada porque eu ia respeitar, porque eu tinha que pagar boleto, mas eu não gosto de ser mandada, eu gosto de eu mesma organizar minhas coisinhas, né? E assim, tem pessoas que elas viveram a vida inteira sendo alguém decidindo o horário delas, alguém decidindo o que elas iriam fazer em tal momento. Então, assim, elas não tiveram oportunidade de descobrir que elas gostavam disso mesmo. Então, assim, às vezes e muitas vezes a gente deu oportunidade para as pessoas que entraram aqui, mesmo sem, tipo assim, elas não trazendo essa coisa da cultura da autogestão, porque a gente via outras pequenas coisinhas que a gente falava, eu acho que essa pessoa vai dar certo aqui dentro, porque ela ainda não sabe que ela gosta de se autogerir. Ela só não teve oportunidade. E eu acho que esse rolê da oportunidade que é o que conta muito, sabe? Às vezes a gente sabe se autogerir na vida e tal. Porque, assim, ó, eu sou mãe de gato, né? Mas aí não vale, não conta. Mas eu imagino quem é mãe, quem é pai, que, tipo assim, você tem que trabalhar, você tem que deixar a comida pronta. E não é só pra gente, né? Porque a gente come uma bolacha ali na hora do almoço e tá de boa. Mas a criança ela precisa de arroz, ela precisa de feijão. Tipo assim, não tem essa brincadeira, entendeu? Do comer um biscoitinho ali. E aí, você tem que, cara, autogerir o seu tempo e pensar num outro ser humaninho que tem independência de você, bicho. Ó, sério. Pra quem é mãe e pai e trabalha ao mesmo tempo e remoto, Fê, Rafa e ó, galera do... Sério, meus parabéns, porque eu com os gatos já fico doida. E minha mãe, que é minha filha mais velha, né? Imagina com uma criancinha, um bebezinho, bicho. Eu acho isso muito doido. Eu acho que o maior exemplo de autogestão aí vem de mães e pais, porque conseguir trabalhar e cuidar de uma criança ao mesmo tempo, não tem como não. Assim, tem como, mas é mais difícil. Queria fazer 2 ganchos aqui, um na fala do Becker, né, sobre as políticas, né, porque a gente olha para o processo e não para as pessoas. Esse lance todo de autogestão também é muito interessante para diminuir as dependências, né, porque quando, por exemplo, usando o exemplo da Eve ali, da ausência dela, quando ela se ausentou, ela não ferrou uma pessoa porque ela não foi lá e não ficou uma pessoa sobrecarregada fazendo o trabalho dela e o trabalho da Eve, né? O time todo estava pronto para receber ela justamente por causa de outras práticas que a gente tem aqui que fomentam essa coisa da autogestão, né? A autogestão acaba surgindo como uma consequência de outras práticas que a gente tem aqui, né? Então, isso é legal também. A gente não faz as coisas pensando com foco na autogestão. Tipo, ela não é o principal objetivo, né? Ela acaba acontecendo como uma consequência que é benéfica pro time todo, né? Me corrijam se eu estiver falando bobagem. Mas eu acho muito interessante esse negócio de não criar dependência. Então, a autonomia também é isso, né? Você, quando uma parte precisa se ausentar, as outras conseguem abraçar as tarefas dela. E esse negócio de também sobre falando em autonomia, sobre conhecer o outro, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa essencialmente distraída desde sempre, assim. Então, assim, é o lance de você se puxar, mas ao mesmo tempo, assim como a Eve, eu também sempre fui insubordinada, né? Era uma criança insubordinada, me tornei um adulto insubordinado. Então, cara, eu quero trabalhar de maneira autônoma, mas eu também sou distraída, assim. Então, a gente se puxa, né? Então, anota coisa por tudo, anota lembrete na Alexa, é post-it pela casa inteira, é coisa no quadrinho na cozinha, é anotação de casa com anotação do trabalho e assim a gente vai indo, né? Consulta a agenda do outro, né? Isso é uma coisa muito importante. Precisa fazer uma coisa, vai lá e consulta a agenda do amiguinho, né? A gente falou ali antes de amiguinho, né? Que a gente tá falando da escola. Cortando, não!
Mas a gente falou ali, né, sobre conhecer o trabalho do outro, né, e sobre a responsabilidade que você tem, né, só uma parte, mas a responsabilidade no todo, assim. Então, assim, tem jeito de você fazer as coisas acontecerem, né, mas precisa esforçar, caminhar nessa direção. Uma coisa que acho que a galera falou muito bem aí, né, foi tipo, a gente tem muita responsabilidade e muito, tipo, não é que não tem cobrança, né, quando a gente está no modelo de autogestão. Não tem aquela cobrança do tipo, você vai fazer isso, vai começar hoje, vai terminar amanhã, senão vai ter problema. Mas tem cobrança, né? A gente não pode ser zero cobrança, só que é a cobrança mais do time, né? É como se fosse um time de esporte. Se você vai lá e fez o que não combinou, é o seu colega que vai ficar chateado com você e vai chamar a sua atenção. Ó, a gente tem essa jogada, a gente faz isso. Se você é contra, reclame antes de ir lá e errar a jogada. Mas claro, né? O exemplo do esporte ele é bom até um certo ponto, porque a gente não quer botar a culpa nas pessoas, né? Isso tem que ser bem lembrado. Então, assim, a gente não é uma coisa, é zero pressão no trabalho, é zero cobrança. Na verdade, a gente tem que pagar os boletos, a gente tem prazo dos projetos, a gente tem o contexto do trabalho que a gente tem que fazer não é tão diferente das organizações lá fora. Mas a gente tem um jeito do como, né, aplicar, do como resolver os problemas, bem particular nosso, né? E a questão da autogestão é para isso, ao mesmo tempo organizar meu tempo, mas seguindo o acordo com o time, para o time, né, poder também usar esse acordo para me cobrar de volta. Legal, assim, acho que é exatamente isso, cara. O ambiente da Thaler já é um ambiente de descentralização, né? E isso desde o início, assim, eu acompanho a Thaler no blog.thaler lá faz tempo. Então isso é uma coisa que a gente lendo ali, vendo, até comentei no chat ali, é difícil explicar, porque parece uma coisa assim, cara, a galera faz o que quer, é irresponsável, é difícil explicar, porque isso tá na essência e não é uma coisa que se coloca, que se instala simplesmente de um jeito simples, né? Eu acho que, assim, o que tá enraizado, assim, na cultura da Thaler, que é o grande ponto forte, assim, que eu enxergo hoje dessa empresa, é utilizar a autogestão como um meio, né? Como a Ana falou. E isso, de que maneira, né? A gente coloca e permite, ou melhor, dá a oportunidade das pessoas de serem transparentes, né? O caso da Evelyn ali, usando como exemplo de novo, é perfeito, assim, para esse caso, porque ela se sentiu à vontade de comunicar um problema pessoal dela e o time abraçou isso, né? Assim como a empresa como um todo se sente à vontade de deixar a agenda aberta, que não é comum isso acontecer em outros lugares. Sei lá, o C-Level vai ter uma agenda muito importante com o cliente e o cara que está abaixo dele não pode saber, porque por alguma razão. E isso é totalmente entendível, talvez num contexto diferente. Porém, no nosso caso, a gente está falando de software, a gente está falando de evolução de pessoas, então para nós não faz sentido isso. E essa oportunidade que a Thaler dá, eu acho que isso é a grande frase assim para mim que eu saio hoje desse podcast, é a oportunidade de transparência. Então você pode ser transparente com o seu time, seja de um problema técnico no código, seja de um problema pessoal, seja de uma decisão. Você pode ser transparente e expor, galera, isso aqui que está acontecendo e preciso de ajuda, ou enfim, o que vocês acham, qual que é a sua opinião, sabe? Legal, cara. Eu acho que é muito importante, assim, e aí no nosso contexto de empresa, e um contexto de uma empresa que são as próximas empresas, né, do mundo, que a gente está trabalhando com pessoas e com a criatividade das pessoas, né? Então, ninguém aqui está apertando parafuso, né? Então, esse que é o grande ponto. E quando a gente faz isso muda tudo, né? Por quê? Porque a criatividade, a invenção, a inventividade, que é extremamente importante para o nosso trabalho, você não consegue ter uma hora marcada para isso, né? Às 2 da tarde amanhã eu vou ser criativo. É algo que não existe, né? Então, quando você tem esse caos rolando, né, na nossa vida, que do nada eu posso ter uma ideia, domingo, 2 horas da tarde, isso vai ter um ganho gigante pro meu trabalho. Quando eu começo a ter isso, eu começo a parar de me preocupar tanto com qual horário as pessoas estão trabalhando, com qual, né, e me preocupo mais como essa pessoa está se interagindo com o grupo, né? Então é óbvio, eu não vou ter alguém que trabalha da meia-noite às 6 porque ela quer e depois deixa o time, como já aconteceu,
deixa o time na mão no resto do dia, porque o time precisa dela e ela não tá lá, né? Então, assim, é uma questão de trabalhar com o time também, né? Aí eu vejo duas coisas que eu queria comentar, e até aí peço o complemento aí da galera. Hoje eu vejo no onboarding, assim, uma das coisas que a gente mais faz no onboarding de novas pessoas na Thaler foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, que é a frustração, né? É gerenciar a frustração das pessoas de estar trabalhando num ambiente autogerido, né? Eu vejo que, assim, muita gente que entrou na Thaler em outros momentos se frustrou demais porque se cobrou demais, né? Então, como não existe uma cobrança externa, a gente acaba se cobrando muito mais. E isso pode ser muito prejudicial, né? Quando a gente começa a se cobrar demais também. Por quê? Porque se não tem ninguém me cobrando, eu preciso me cobrar. E aí isso, né, não é nem o time cobrando, né? Porque a cobrança do time acaba sendo ok, assim, lógico, a gente tem o dia a dia ali, mas é uma cobrança que eu acho que acaba sendo mais tranquila. Mas quando a gente começa a se cobrar do dia a dia, e a gente vê que às vezes um projeto não tá andando, a gente vê que alguma coisa não tá indo, e a gente começa a se botar essa culpa, assim, a gente é algo que no onboard a gente precisa trabalhar demais, assim, calma. A culpa, vamos não olhar a culpa, vamos olhar o processo, né? Vamos olhar como a gente melhora. Não vamos olhar tanto pro passado no sentido de botar culpa, e sim de aprender, né? Então, erramos, ok. Errar é tranquilo, dentro, né? Pelo menos a gente deveria ter um ambiente onde errar é tranquilo. O que não pode acontecer é não aprender com o erro. Isso aí tem que ser inadmissível. A gente tem que aprender. Todo erro que a gente causar, ele tem que ser a base pra gente ter um aprendizado da organização, e assim a gente vai melhorando continuamente com base nos aprendizados, né? E ter algum jeito a gente deixar isso claro, né? De alguma forma deixar que esse erro seja um exemplo, né? De como a gente... Eu não vou mandar a Lorem Y mais pra produção nunca mais, por exemplo. Exato. Mas assim, ao mesmo tempo, isso exige que a gente se exponha, né? Que nem foi falado, né? E às vezes também, essa exposição do que a gente tá sentindo, às vezes é um problema também, né? Porque a gente precisa expor nossas fraquezas, né? Nesse livro que eu li agora, do Unevil Culture, ele fala bem isso no começo do livro. A primeira frase que é assim: todo mundo nas organizações tem 2 trabalhos, né? Um que é o trabalho que é pago para fazer e o outro é de esconder as suas fraquezas, né? E como é que a gente faz um ambiente que a gente consiga deixar nossas fraquezas abertas para que as nossas fraquezas possam acabar sendo nosso grande diferencial até, né? E eu vejo que sem autogestão isso é impossível, né? A gente deixar isso aberto, a gente se desenvolver, e a gente tá ajudando os coleguinhas, né, os amiguinhos, a se desenvolverem juntos, porque se todo mundo desenvolver, eu também vou me desenvolver e ter esse crescimento, né? Acho que o principal desafio que a gente tem isso hoje, assim, é conseguir gerenciar o psicológico mesmo das pessoas dentro de um ambiente que é tão aberto e tão... com tanta liberdade, assim, né? Porque a gente não tá acostumado com isso no mundo lá fora, né? Isso que o Rafa falou, né? Ele falou, pediu contribuição, faz um gancho com o que eu queria falar, assim. Eu sempre fui muito... Odeio cobrança, não me cobre, mas eu vou te falar o que você precisa, né? Tipo, não gosto de ser cobrada, mas é de boa comunicar. E eu não gosto de ser cobrada, mas aí entra o outro vilão da história, né? Eu me cobro o que eu não admito que as pessoas me cobrem, assim. E realmente, assim, no onboarding, um dos meus maiores desafios, e até agora, vem sendo diminuir a autocobrança, mas o jeito que a gente conduz as coisas aqui na Thaler foi um incentivador para eu aprender a me expor de uma maneira que eu me sinto confortável, não só porque tem um espaço, mas porque o modo como a gente conduz as questões aqui incentiva a falar, então é tranquilo, e isso ajuda muito a diminuir esse peso, né, que uma pessoa que não aceita a cobrança impõe sobre si mesma quando ela se cobra para compensar a cobrança que ela não aceita receber do mundo, assim. E só para encerrar, o que eu queria dizer mesmo, assim, era dar satisfação é muito chato, né, quando alguém chega e te cobra alguma coisa, mas comunicar que você tem espaço para isso porque você entende que isso é o mais adequado a fazer é muito diferente, muito melhor, e não fere o teu princípio de não querer ser cobrado, de não sofrer uma invasão, digamos assim, né, e também mantém a ordem do rolê e, enfim, a responsabilidade com o outro, né? Então, acho que a gente chegou num meio termo bem legal aqui na Thaler. Isso é incrível, porque a gente, né, juntou os fora da curva, que é uma galera que se entende, assim, e que acredita nisso também. E outra coisa que é importante é que quem está aqui valoriza isso, né? Então, se identifica com isso e preza por isso também. O que o Rafa tinha falado do onboarding ali tem a ver com... Fazendo
comparativo de uns 2 anos para trás, assim, o que a gente tem hoje, eu acho que uma das coisas que mais nos ajudaram foi ter padrinhos, porque daí a gente tem, tipo assim, pessoas meio que acompanhando de perto ou como a pessoa tá, porque é uma parada que eu vi, assim, muito, 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 muito claramente. As pessoas, elas às vezes não conseguiam falar que o pau tava quebrando dentro delas, e elas ficavam se cobrando pra caralho no início, porque assim, nos 3 primeiros meses, cara, você quer mostrar que você é bom o suficiente pra estar ali junto, entendeu? E aí, tipo, cara, a gente tinha essa dificuldade, às vezes, de entrar ali no mundinho da pessoa. E com os padrinhos, eu vejo que isso aí foi uma forma mais tranquila, sabe? Porque daí a pessoa vai acabar se liberando com aquele padrinho daquela semana, sabe? E cada semana é uma pessoa, então, tipo, se ela não se deu muito bem, porque, né, não é porque a gente é uma empresa da hora que todo mundo se dá bem aqui dentro, né? Isso aí é ilusão, né? Mas, assim, se não teve muita abertura com o primeiro padrinho, mas teve no segundo, então a pessoa vai conseguir liberar mais o coração pro segundo. Então, a gente tem essa pessoa que daí vai, tipo, conversar com a gente e a gente pode abraçar essa pessoa que tá no onboarding de forma mais tranquila. Eu acho que isso é um ponto, assim, super positivo para o nosso onboarding, justamente o apadrinhamento das pessoas. Além disso, teve um negócio... A gente fala muito de não se... a gente se cobra muito, né? Eu vou falar, por exemplo, eu não tenho a cobrança externa do time, né? Eu tenho ali até as expectativas que tem em cima de mim, obviamente, eu sei o que eu tenho que atender. Mas a minha cobrança interna, por mais que eu esteja há 3 anos na Thaler, meu amigo, ela me bate pra caralho. Por quê? Eu sempre vou me puxar pro extremo. Eu não sei se tem a ver com o fato de, tipo, eu tô há pouco tempo na área, eu trabalho com gente foda pra caralho, e tem mais outras coisinhas, tipo, eu não tenho formação e tudo. Então, a minha cobrança interna, eu não sei, eu sempre quero estar 10 vezes na frente do que eu tô, sabe? Então, isso é um trabalho que eu venho tratando bastante com a minha psicóloga, porque é muito difícil não se autocobrar tanto nesse ambiente. Então, assim, graças a Deus eu tenho um monte de feedback aqui, e aí eu fico cutucando o povo. Quando eu tô pirando, velho, eu vou pedir ajuda pras pessoas, sabe? E é nesse momento, quando eu tenho esses feedbacks, que eu vejo, não, eu tô indo por um caminho legal, eu posso ir em um modo mais slow aqui. Porque eu acho que o feedback também ajuda pra caramba. Eu ir levando pra outro caminho de novo. Eu não consigo. Eu vou trazer uns trens de feedback e os trens de pessoas, não adianta. Não, mas tu falou de trazer pra outros caminhos, é exatamente isso que eu ia falar, assim, logo que eu entrei. E essa questão do emocional das pessoas também é muito... Porque tu entra numa autocobrança. Quando eu entrei há 2 anos atrás. Não tinha essa estrutura de onboarding como tem hoje. Principalmente na área de holandeses, que é diferente da galera dos Vingadores. E eu tive uma pessoa mentora comigo, que era a Nessa, ela acabou de ser recentemente. E ela me ajudou muito nesse processo de entender o meu ritmo dentro da... Porque tu entra num desespero real. Tu tem aqueles 3 meses, tu quer muito fazer. E é muita coisa legal ao mesmo tempo. E tem o blog inteiro da Thaler para ler sobre a cultura e sobre as coisas, sobre os sistemas. Então, tu fica numa ansiedade muito grande de querer também participar e, ao mesmo tempo, ter o teu tempo de absorção daquele conhecimento. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a me centrar e falar, não, eu preciso baixar meu ritmo, eu preciso cuidar um pouquinho, foi o feedback. O feedback ele é muito, muito importante para tu ter a perspectiva do time, das pessoas que trabalham contigo, de como você tá agindo, porque senão... Parece que nunca tá nada bom. E daí tu entra lá a gente usa o ClickUp no teu board, tem umas 20 tasks, porque tu quer fazer tudo rápido, tu quer mostrar o teu trabalho, mas o feedback, com certeza, eu acho que é um dos melhores e maiores sistemas que tem aqui. Eu lembro do one-on-one que eu tive com o Rafa, inclusive, no ano passado, que foi muito sobre isso. Foi sobre... eu acho que acabou de entrar a pandemia, essa pessoa mentora aí que eu tinha acabou se afastando por questões de saúde e tudo mais. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço agora? O limbo que eu tô. E eu falei, cara, Rafa, não tô conseguindo levar as coisas, não sei das quantas, e tô tentando pegar de tudo. Ele falou, calma, filho, não sei o que tu tá fazendo, mas tu tá fazendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então segue no seu ritmo aí, mas é realmente uma questão de como cuidar desse emocional das pessoas, né? Como falar que tá tudo bem, vai no seu ritmo, continua fazendo, não abraça tudo que tu tem que fazer agora, segue o onboarding.
vai lá direitinho. A Thay fez isso por alguma razão, né? Existe motivo do onboard ser como ele é. Então, acho que feedbacks e você conseguir construir isso com o time, e essa questão de confiança também é muito bacana. O Rafa pediu mais cedo para fazer um gancho, eu vou enganchar, acho que da melhor forma que eu posso aqui, que é a parte da gente não olhar para os problemas que aconteceram buscando culpados, né? A gente busca, na verdade, entender o contexto, né? E buscar melhorias no nosso processo, como a gente se comunica, para evitar que o problema aconteça de novo. E isso é pela própria natureza de um problema, né? A gente só consegue olhar ele em retrospecto, de fato. O problema vai acontecer amanhã. Se eu tenho tanta certeza que vai acontecer amanhã, ele já aconteceu. Então, é isso. A gente ter um ambiente onde está seguro expor os detalhes do problema, porque o fato não é botar a culpa na atitude de alguém e tudo mais. É a gente conseguir, enquanto time, evitar que o problema aconteça de novo. Então, pessoal, a gente está encerrando o nosso podcast, né? É um assunto muito massa, acho que a gente pode ficar aqui conversando por horas sobre autogestão, porque é o nosso dia a dia, né? É o que a gente vive aqui na Thaler. E a gente, como a gente falou, né? Não é tudo flores e maravilhas, né? Mas temos vários benefícios, né, da autogestão. E acho que seria interessante a gente saber um pouco mais, né, sobre outras pessoas também, outras empresas, como é que estão lidando com a autogestão, principalmente para aquelas empresas que foram pegas assim de surpresa, né, com a questão da pandemia, né, então todo mundo virar remoto. Então, toda essa questão das empresas que estavam mais de comando controle, assim, né, que estavam mais acostumadas a esse tipo de gestão, né, provavelmente tiveram que aprender um pouco, tiveram que expandir, tiveram que se adaptar, né? E aí tiveram que sair atrás de novas maneiras, né, de gestão. E acho que a autogestão, nesses momentos onde a gente tem que estar separados, é muito importante e serviu bastante pra gente. Acho que a gente estava já se preparando há vários anos, né, Rafa? Antes da pandemia, parece que a gente já estava, né, treinando ali. Né, que a gente já estava há alguns anos, né, que a gente já estava todo mundo separado. Então, deixa aí a provocação para a gente, quem sabe, já fazer um próximo podcast sobre autogestão. E a gente queria ouvir, então deixa um comentário, não sei aonde você está escutando, se estiver escutando no Spotify, mas tem o blog da Thaler. Isso, tem um post no blog da Thaler que a gente faz para cada podcast. Então aí você pode ir lá e colocar uns comentários pra gente iniciar uma conversa aí, compartilhar experiências, né? Que toda empresa deve estar tendo contextos, situações diferentes, né? E achando soluções diferentes que a gente, todo mundo pode se beneficiar com esse compartilhamento de experiências. Galera, valeu, muito obrigado pela participação de vocês todos. Acho que foi muito rico essa conversa. Com certeza, o Sebas falou, com certeza vai ter que ter mais de um, porque esse não foi suficiente. Já deu um tempão aí, a gente nem falou metade do que a gente queria falar, então vamos já pensar em fazer um próximo no futuro. Se você ouviu aí, quiser participar também, fala com a gente. Acessa o blog da Thaler, tem muita coisa lá, tem Twitter, tem Instagram, também tem um monte de coisa legal acontecendo. Então tá, gente. Valeu, um abraço, até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.